Olá, nono ano. Estamos iniciando mais uma videoaula. Vamos falar da atividade, tá? Sobre potência. E logo após falar da atividade, uma atividade bem pequena. Nós vamos falar de notação científica, que é o nosso último assunto para finalizar nossa apostila, tá? A primeira apostila de matemática. Então, na questão número 1, ele quer que calcule as potências. Pessoal, aqui na questão número 1, você vai fazer o seguinte: na letra A aqui, ó, tem uma potência simples. Quem é que vai se repetir? Façam o passo a passo, tá? Já que aqui é 7 elevado ao cubo, tá? Então o que que vai ser feito? Você vai ter que multiplicar o 7 por ele mesmo, né? Essa quantidade de vezes aqui que o expoente está mandando. Deixa eu só verificar aqui. Sim, é ao cubo. Então nós temos que multiplicar o 7 por ele mesmo, se é ao cubo, quantas vezes? A quantidade de vezes que indica o expoente. Eu vou dar um exemplo para não entregar a resposta para vocês. Tanto com potências de expoente positivo, como também potências de expoente negativo. Vocês acompanhem aí o exemplo, por favor. Bom, pessoal, vocês vejam aqui que para não entregar a resposta eu coloquei o 3 ao cubo, ó. Tá? Lá é 7, aqui eu coloquei 3 para não dar a resposta. Potência, pessoal, é o de baixo, tá? Repetido quantas vezes o de cima está indicando. Então veja bem, esse de cima aqui, ó, ele está dizendo que eu tenho que ter quantos do de baixo aqui? 3, ó. 1, 2, 3, ó. Porque o expoente é 3. Se fosse 4, eu teria uma sequência de 4 números 3. E entre eles, observe, é uma multiplicação. Sempre vai ser multiplicação, tá? Aqui eu fiz o passo a passo, ó. 3 vezes 3, 9. Aí, ó, como é 3 multiplicações, eu preciso fazer mais uma vez, até completar a quantidade de vezes que está aqui, ó. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Lembrando que essa parte que eu estou fazendo aqui embaixo é só explicativo, vocês não precisam deixar. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa parte aqui, ó, passo a passo. Coloca a quantidade de vezes que o número está se repetindo, né? Aqui, ó, quem indica isso é o de cima, tá? O de baixo você coloca a quantidade de vezes que ele indica e você multiplica. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, tá? Então essa é a resposta aí. Agora vamos por exemplo quando o expoente for negativo. Acompanhe aí. Pessoal, veja bem, essa daqui eu coloquei, ó, menos 2 aqui, ó. Só alterei e botei negativo agora. Agora entenda, toda vez que vier negativo, a gente precisa inverter. Inverter a potência toda, entendeu? Só que a potência vai ser escrita novamente, agora sem um sinal de menos, ó. Ela fica sempre embaixo agora, ó. Embaixo desse 3, todo número que não tem nada tem 1 de baixo, ó. Então quando eu viro isso, ó, quem vai para cima? O 1 vai para cima, né? E a potência aqui, ó, foi para baixo. Só que agora ela foi com expoente positivo. E aí, ó, 1 repete, e aqui eu tenho que fazer a potência igual a outra, ó. Quantos 3 vai ter? Se o expoente é 2, tem que ter 2 3, ó. 3 vezes 3 é 9. E o de cima só repete porque é 1, tá? Então, 1 vezes 1 é 1, então não altera nada, tá bom? Então, 3 vezes 3 é 9. Essa parte do meio aqui é opcional, tá? O passo a passo. Mas se você achar melhor, faça o passo a passo, tá? É bom que você entenda depois. E aí resolve a potência e acabou, tá? E essa parte aí tá explicada, tá bom? Agora, número 2. Para realizar uma entrega, certa transportadora deverá enviar 15 empilhamentos de caixas cúbicas idênticas. Caixas cúbicas, pessoal, porque está falando, né, de uma figura tridimensional. Comprimento, largura e altura. Então, é uma forma geométrica, tá? Não é um quadrado, são cubos. Só que eles são regulares, quer dizer, todas as medidas são iguais. Conforme o empilhamento representado a seguir. Em cada caixa dessa há 15 unidades de um mesmo produto. Então entendam, são 15, né? 15 empilhamentos como esse aqui, ó, contendo, ó, 4 metros de comprimento, tá? 1, 2, 3, 4, tem 5 caixas aqui embaixo e 3 para cima, tá? Então vai ser 15 empilhamentos, cada empilhamento desse, ó, cada caixa, na verdade, a 15 unidades. Então tem 15 unidades aqui dentro e vai ter 15 empilhamentos como esse aqui da foto aqui, da figura, tá bom? Aí vem, letra A. Represente por meio de uma potência quantas unidades do produto
deverão ser entregues no total. Depois resolva essa potência e determine a quantidade. Pessoal, representar por forma de potência vai ter que ter uma base, né? E um expoente. Pessoal, base é o número que se repete. Como aqui está falando que para realizar uma entrega na transportadora deve 15 empilhamentos e cada caixa vai ter 15 unidades, entendeu? Então, eu vou ter que base aí, qual o número que está se repetindo sempre aí? Esse número que está se repetindo é minha base. A quantidade de vezes que ele se repete vai ser o meu expoente, tá bom? É assim que se arma uma potência. Então você vai armar a potência e resolvê-la, porque ele está pedindo também a quantidade aqui, ó. Depois resolva a potência e determine a quantidade. Então, após você armar a potência, lembre-se, a base é o número que se repete e o expoente é a quantidade de vezes que esse número se repete, tá? Então, armar uma potência é isso, é escrever uma base e um expoente, de acordo com o enunciado, é claro. E depois resolver fazendo as multiplicações igual na questão número 1. B. Cada empilhamento desses tem quantos metros de altura? Pessoal, veja bem, para descobrir a altura, eu vou ter que ir para a figura aqui, ó. Ele me deu que tem 4 metros dividido em quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 partes. Vocês concordam comigo? Para mim descobrir o tamanhozinho dessa parte bem aqui, que eu preciso, porque para descobrir a altura eu preciso ver que essa parte se repete quantas vezes aqui? 3 vezes, tá vendo? Tem 3 caixas, uma em cima da outra, a altura é para cima. Se tem 3 caixas para cima e o meu cubo tem todas as medidas iguais, vocês concordam, se eu descobrir essa medida bem aqui, ó, esse pedacinho aqui debaixo da caixa, vai ser o mesmo aqui para cima? Ó? Vai, porque todas as medidas da caixa são iguais, tá? Porque é um cubo perfeito. Então, para mim descobrir a altura, é só multiplicar esse tamanhozinho dessa caixa aqui, ó, por 3, porque tem 3 uma em cima da outra. E para mim descobrir essa pequenininha, é só usar o 4 metros, ó. É só dividir 4 metros, dividir para quem? 1, 2, 3, 4, 5. Porque tem 5 caixas, uma ao lado da outra aqui, para dar esses 4 metros. Então, vocês vão dividir. 4 metros dividido para 5, você vai encontrar a altura de uma caixa. Depois pega essa altura e multiplica por 3 para descobrir a altura do empilhamento aqui. Viu? C. Escreva uma potência que representa o volume em metro cúbico. Então, depois que você calcular, bota assim, um M com um 3 em cima. Metro cúbico. Cúbico sempre é 3, quadrado é 2, como eu expliquei na última videoaula, viu? Então, vai ter um M minúsculo e um 3 em cima. A resposta em numeral, né? E um M com um 3 em cima. De cada caixa, depois resolva essa potência e determine o volume. Pessoal, veja bem, escreva uma potência que represente o volume. Potência que represente o volume em metros cúbicos de cada caixa é eu pegar essa resposta aqui, ó, que você... Não é a resposta, a medida da caixa aqui que você descobriu, ao dividir 4 metros por 5, você vai descobrir essa medida aqui, ó. Essa medida, para mim descobrir o cubo, a área, o volume do cubo, é só elevar ela aqui, expoente 3. Então você vai pegar uma parte da resposta da A, né? E fazer o que? Uma parte da resposta da B, né? Que é a altura aqui de uma caixa, que você multiplicou por 3 para achar a resposta da B. Você vai pegar essa altura aqui que você descobriu na B, né? E vai elevar ela ao expoente quem? Expoente 3, cubo é 3, tá bom? E depois, ó, vai fazer o que, ó? Escreva a potência, você vai ter escrito quando você fez isso, tá? Elevou ao cubo de cada caixa, depois resolva a potência determinando o volume. Depois é resolver igual ao número 1, é só multiplicar, né? Essa altura dela aqui, ó, de uma caixa, por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente aí indica, já que o expoente é 3, porque falando de volume, eu preciso fazer a multiplicação 3 vezes. Nós estamos falando de cubo, o cubo é 3. Letra D. Determine em metros cúbicos o volume de cada empilhamento de caixa. Pessoal, empilhamento de caixa é esse todinho aqui, ó.
você vai precisar o que? Determine em metros cúbicos o volume de cada empilhamento de caixa. Para determinar quais são as medidas que eu tenho que usar, sempre para volume são 3 medidas. Uma você já tem, que é os 4 metros, seria a base. A altura você também já tem, que foi dado bem aqui, na questão B, né? Você tem a altura. E a largura também você já tem, porque na B você precisou descobrir o tamanho, a altura aqui de uma caixa. Se todas as arestas da caixa são iguais, eu tenho também o que? A largura, que é a mesma da altura. Então, se eu tenho a altura, eu tenho a largura. Então, você já tem a largura, você já tem a altura aqui das 3 caixas, que foi dado pela B, e você tem no desenho o comprimento aqui. Então, é só pegar essas 3 medidas e fazer o que? Para determinar em metros cúbicos? Multiplicar. Tá? Então, você vai multiplicar 4 vezes a altura que você achou na B e vezes a largura aqui da caixa, né? Que é a mesma da altura de uma caixa aqui, e aí você vai ter um resultado em volume que você vai botar em metros cúbicos aqui na letra B. Então essas são as questões, tá? Só são 2. Vocês tentem fazer no rascunho, tá? E entregar no dia 17 também, junto com as demais atividades. Agora vamos para o nosso último assunto, notação científica. Considere as seguintes situações. Bom, medir o tamanho de um vírus no laboratório. Vírus é microscópio, ninguém enxerga o vírus a olho nu. Então a gente precisa aqui do microscópio, né? Microscópio para poder enxergar o vírus de tão pequeno que ele é. Calcular a distância entre planetas, que também é enorme, né? Determinar o tempo de existência de um fóssil, que também é milhões de anos, né? Então nós estamos vendo aqui números muito pequenos e números muito grandes. Então, o que é uma notação científica? Vamos ver agora. Em situações como essa, devido à natureza dos números obtidos nas medições de cálculos, que podem conter muitos algarismos, podemos utilizar a chamada notação científica. A notação científica, os números são representados da seguinte maneira: A vezes 10 elevado a n. Pessoal, o A é porque pode ser qualquer número, depende da notação. O 10 é obrigatório, tá? Sempre vai ser 10, porque o nosso sistema numérico é decimal, tá bom? E o n também é qualquer número, depende da notação científica, do tamanho dela. Então, o tamanho dela vai ser dado por n. Aqui vai ser dado, o A vai depender da situação, problema, tá? Mas a característica, o formato sempre é esse de uma notação científica. Vai ter um número, um pontinho de vezes, um 10 e um expoente. Então, trata-se de, novamente, uma potência de base 10. Então, sempre vai ser base 10 aqui, viu? Em que A é um número racional, quer dizer, qualquer número, né? 1 é menor ou igual a A, e A é menor do que 10, quer dizer, não pode atingir o numeral 10, vai até o 9 aqui, tá? 9,99, por exemplo. E n é um número inteiro, quer dizer, nunca esse n aqui vai ser um número decimal ou fracionário, vai ser sempre um número inteiro, tá? Ou um número positivo ou um número negativo. Adiantando para vocês, vai ser positivo quando o número se referir a algo muito grande, como aqui a distância dos planetas, o tempo de vida de um fóssil, tá? E números muito pequenos vai ser representado por um expoente negativo, que é o caso aqui do tamanho de um vírus em um laboratório. Só para adiantar para vocês. Aqui fala um pouquinho, você pode até fazer essa leitura, você já ouviu falar de paleontologia, essa ciência se dedica ao estudo das formas de vida existentes. Então aqui é um texto só para fixar o conteúdo, tá bom? Então o que importa para a gente é o cálculo, então vamos direto para ele aqui. Observe, por exemplo, como pode ser expressa a notação científica da idade de um fóssil de um dinossauro apresentado a seguir. Então temos aqui 300 milhões de anos. Está aqui o numeral, 1000, milhão, né? Então 1000, milhão. A gente conta sempre da direita para a esquerda de 3 em 3. 3.000 mais 3 milhão. Se tivesse mais 3, quer dizer, tivesse um quarto algarismo aqui, seria bilhão. Tá bom? Então tem 300 milhões de anos.
olha só o tamanho desse número e olha só o tamanhozinho que ficou, né? Quando eu escrevi ele em notação científica. O procedimento é o seguinte, você vai pegar esse número aqui, tá? O primeiro aqui, ó, colocar o pontinho e contar, tá? De lá do último até chegar no pé do 3 aqui, antes dele, quantos números tem? Ó, 3, 6, 9. Então, o expoente aqui, ó, desculpa, 3, 6 com mais 2, 8, ó. Eu não posso contar o 3, viu? Eu conto só até esse último zero aqui, ó. Então, 3, 6 com mais 2, 8. Então, ficou 3, pontinho 10 elevado à oitava potência, anos. Então, a notação científica é isso, é um resumo. É eu escrever algo muito grande ou muito pequeno como uma potência de base 10. Basicamente é isso, tá bom? E aqui ele deu outro exemplo aqui, tá? Da distância, né? Em anos-luz aqui, fala da astronomia, né? Que é o segundo exemplo aqui, a segunda imagem. A distância entre estrelas, entre planetas é enorme, são números muito grandes também. E esses números podem ser representados em notações científicas. E também os números muito pequenos. Números muito pequenos vai ser semelhante ao procedimento, só que agora o número sempre quando ele é muito pequeno ele vem com um zero primeiro, ó, 0, e 000, e o número inteiro fica lá no finalzinho dele. Pessoal, veja bem, esse aqui eu vou ter que trazer a vírgula até chegar após o primeiro número que não é zero, tá bom? Então veja bem, se eu trouxer a vírgula até após o 9, fica 9,7, tá aqui ele, ó, 9,7, certo? Bota o pontinho e o 10 que é obrigatório, esse pontinho e esse 10 sempre vai ter. Agora vamos descobrir qual vai ser o expoente. O expoente agora eu conto ao contrário, eu conto da esquerda para a direita. 3 zeros, com mais 3 zeros, 6 zeros, com mais o 9, porque passou por cima do 9 também, então 7. Só que agora sempre negativo, pessoal, viu? Então, números que o zero vem primeiro, o expoente vai ser negativo, tá? E aí vem a atividade, tá? Deixa eu dar só um exemplo de um número aqui em notação, tanto positivo como negativo expoente, só para vocês terem uma ideia. Acompanhe aí. Bom, veja aí, eu coloquei um número aqui, tá? Só para dar um exemplo. Então vamos lá. Vamos escrever esse número em notação científica. Pega o número, né? Que não é zero, no caso aqui o 5. Bote o pontinho. Coloca o 10, essa parte aqui sempre é obrigatória, esse pontinho e esse 10, viu? E agora nós vamos colocar o expoente para finalizar. O expoente, todo número tem vírgula, pessoal. Embora você não enxergue a vírgula, quando você não vê ela, ela está no último número, sempre, tá? Todo número tem vírgula. Ela está no último quando você não enxerga ela, tudo bem? Então você veja que essa vírgula que está lá no último sempre tem que passar, quando você não vê a vírgula, quando tem números inteiros assim, ó, em primeiro lugar, você sempre a vírgula está lá no último, tá bom? Então ela tem que passar da posição última até aqui, gente, ó, depois do último zero aqui, ó, até chegar no pé do 5. Então a vírgula do 5 tá bem aqui, ó, não coloco porque ela não vale nada, tá bom? Quando ela passou para lá, eu passei por cima de vários números, no caso aqui zeros. E aí eu conto quantos eu passei, ó. Passei por cima de 3, passei por cima de mais 3 dá 6, passei por cima de mais 3. Então 3, 6, 9. Então esse é o expoente aqui da minha notação científica e ela está pronta, tá? Então é assim que faz quando o número é muito grande. Bom, quando o zero vem primeiro aqui, ó, vocês estão vendo, esse número já é muito pequeno, viu? Ó, décimo, centésimo, milésimo. Então, veja bem, quando acontecer isso, novamente você vai colocar os números que não é zero, tá? No caso aqui o 3 e o 4. No caso aqui o 34. Observe onde está a vírgula, está aqui, ó. Agora essa vírgula vai ter que voltar, tá? Sempre após o primeiro número, depois da sequência de zeros, tá bom? E eu vou contar também esse, pessoal. Vocês têm que contar esse aqui também, já que passou para depois dele, viu? Então,
Coloca a vírgula lá onde ela ficou. Ela voltou e ficou entre o 3 e o 4. Então coloca. É obrigatório essa vírgula. Bota o pontinho. Coloca o 10, também é obrigatório, tá bom? Não pode esquecer, porque notação científica, a base sempre é 10. E agora o expoente, que eu já sei que tem que ser negativo. Então, sempre que o zero vir primeiro, o expoente é negativo. Tá? Quando o zero estiver depois, o expoente é positivo. Agora, que expoente vai ser esse? Ó, vamos contar. 1, 2, 3. Passou por cima de 3. Eu conto tanto esses dois zeros como o número 3. Não conte esse primeiro. A vírgula já estava depois dele. O sentido sempre é esse para contar, viu? De onde ele estava até onde ele chegou. Então, aqui vai ser quem? Menos 3. Então, essa é a notação científica aí, pronto, tá bom? Pessoal, a atividade fala o seguinte: em cada item escreva os números em notação científica. Novamente é igual eu dei o exemplo ainda há pouco, tá? Esse número aqui, olha, é muito grande, então expoente, vou só falar o expoente para vocês. O expoente vai ser positivo. O segundo, ele é muito pequeno, ó, começou com 0, expoente é negativo. Expoente positivo, expoente negativo e a F negativo também, tá bom? Então tentem fazer a de vocês aí. Lê as informações a seguir sobre o Sol. Então aqui também, agora vai falar, né, de coisas muito grandes, tá? Diâmetro, ó, do Sol em quilômetros, distância média da Terra, período, né, de rotação, o equatorial, 25 dias, temperatura da superfície, temperatura do núcleo, são dados do Sol, tá bom? Aqui é a imagem dele, da Terra. Aí letra A. Segundo o texto, como o Sol é definido? Então você vai no texto aqui, tá? E leia para poder você tirar a resposta dessas questões, tá bom? Qual é a fonte de energia do Sol sentida na Terra como... Qual é a fonte de energia do Sol sentida na Terra como calor e luz? Então, qual é a fonte de energia do Sol sentida na Terra como calor e luz? Então, você também... Todas essas respostas você vai tirar do texto. Então, você tem que ler o texto, tá bom? Qual é a parte do Sol é a mais quente? A superfície ou o núcleo? Então, são perguntas que vocês vão ter que ler o texto para poder vocês, né, verificar aqui as informações para você dar a resposta, tá bom? E letra D, utilizando notação científica, escreva o tempo de existência do Sol em anos. Em anos é porque você escreve a notação e coloca lá anos no final, viu? O diâmetro do Sol é em quilômetros, então no final vai ter o que? km de quilômetro. A distância média da Terra ao Sol é em quilômetros, km também. A temperatura do núcleo do Sol é em graus Celsius, é aquela bolinha, um Czinho, que é o grau Celsius. Então tudo aqui é escrever notações científicas de acordo aqui com as informações do texto. Lembrando que de 3 vocês vão ter que colocar zeros aqui, tá bom? Milhões, ó. 1000, milhão. Então acrescenta 0, né? Vai afastando a vírgula até chegar em milhões, tá bom? Vou dar só um exemplo aqui, ó, de 1,4 milhões de quilômetros. Como é que escreve ele em número, né? Número decimal. Decimal já está, né? Em número inteiro para poder você transformar em notação científica. Transformem esses números aqui, ó, os que não estão, os que estão em formato decimal, em número inteiro, para poder ficar mais fácil para você escrever a notação. Vou transformar esse primeiro aqui, o diâmetro, para vocês verem. Acompanhe aí. Pessoal, veja bem, 1,4 milhões. Olha onde a vírgula está, viu? Estava entre o 1 e o 4. Eu já tirei, porque eu vou ter que afastar ela até chegar no último número, já que eu vou transformar ela de decimal para número inteiro. Eu tenho que transformar em milhões. Então vamos lá. Então, ó, passou por cima do 4, é um número que eu conto. Ó, passou aqui um número, 2 números, que é o 0, 3 números. Ó, vou escrevendo, ó, que é 1000. 1000. Posso até botar pontinhos, vírgula não, viu? Posso até botar pontinhos, vírgula mais não. A vírgula está sendo empurrada lá para o final, ó. Tava bem aqui, ó, nesse primeiro ponto, ó.
1, 2, 3. Sempre é de 3 em 3. 1000 mais 3. 1000. Aí vem mais 3. Desculpa aí que esse zero não tá ficando bem redondinho por causa do programa aqui, ó. 3, 1000 mais 3, milhões. Como lá, tá? Como lá tá falando 1,4 milhões de quilômetros, então ficou assim, ó. Milhões, né? 1 milhão e 400 mil quilômetros. É a mesma coisa, tá? Eu escrevi em número inteiro. Então, 1,4 milhões de quilômetros é a mesma coisa que 1 milhão e 400 mil quilômetros. É a mesma coisa. Fica melhor escrever a notação assim, ó. Como é que eu vou escrever essa notação? Entregando para vocês a resposta aí, ó. Eu vou colocar o quê? Vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Porque o espaço tá pequeno aqui, ó. Eu coloco o 1, tá? Eu coloco a vírgula, o 4, o pontinho obrigatório, o 10 da notação, sempre tem que ter esse 10, né? E agora eu vou contar quantos números passou até chegar onde ficou aqui, ó. O 4, a vírgula ficou entre 1 e o 4, ó. Entre 1 e o 4. Então vamos lá, vamos contar. Tá aqui, ó, no último. Se tá aqui e vai ter que passar para cá, eu vou ter que passar por cima desses números tudinho, ó. 3 zeros, com mais 3 números aqui, ó, porque ficou entre o 1 e o 4, conta o 4 também, viu? Então tem que contar isso daqui, já que ficou, a vírgula ficou aqui, ó. Passou daqui para cá, né? Então eu tenho que contar todo mundo aqui. 3, 6. Então aqui o meu expoente seria 6. E a notação científica desse número é esse, tá bom? Na número 3 tem um textozinho aqui, ó. A gigante Antares é uma estrela vermelha e a mais brilhante da constelação de Escorpião. Cerca de, ó, conta de 3 em 3 da direita para a esquerda para você ler o número corretamente, ó. 3 é 1000, 3 milhões. Então eu tenho 980 milhões de quilômetros de diâmetro. É centena de vezes maior do que o Sol, cujo diâmetro mede, tá aí novamente o diâmetro do Sol, né? Aquele número que eu acabei de fazer, né? 1 milhão e 400 mil quilômetros. Antares, a estrela alfa da constelação de Escorpião. Tá aí o desenho dela. E agora a observação por microscópio, por telescópio, tá? Escreva em quilômetros os diâmetros das duas estrelas citadas, utilizando notação científica. Então a segunda eu já dei para vocês. Foi no exemplo ainda há pouco. Você vai fazer a anotação da primeira, tá? Colocar a anotação deste número e repetir a anotação que eu até já fiz para vocês, da segunda, que é o Sol. E isso você vai ter, né, respondido a A. B. Faça os cálculos e indique qual das alternativas a seguir é a correta. O diâmetro de Antares corresponde cerca de 7 vezes a do Sol, 8 vezes a do Sol, 80 vezes a do Sol, 700 vezes do Sol. Então você primeiro, né, para você ver quantas vezes ele é a mais, o que você pode fazer? Você pode pegar esse número aqui, ó, e dividir pelo de baixo. Então pega o de Antares e divide pelo Sol. Aí você vai descobrir quantas vezes ele é maior, tá bom? E aí vai ser uma dessas alternativas aqui a correta, tá bom? Sabendo que essa gigante está a cerca de 500 anos-luz da Terra, a quantos quilômetros equivale essa distância? Escreva a medida em notação científica. Pessoal, quando fala em 500 anos-luz da Terra, vocês sabem que anos-luz é anos, né? Anos viajando à velocidade da luz. Então eu tenho 500 vezes a velocidade da luz multiplicada por um ano, tá? A velocidade da luz, eu vou mostrar para vocês, no conteúdo tem também, só um minutinho. Pessoal, tá bem aqui no livro de vocês, no texto, ó. A unidade de medida anos-luz corresponde à distância que a luz percorre o vácuo, que equivale aproximadamente. Tá aqui a anotação, ó.
9,46 vezes 10 elevado à 12ª potência aqui, tá vendo? Então, isso aqui equivale a 1 ano-luz. Como lá na questão está falando que ele quer 500 anos-luz, é só pegar esse valor em notação aqui e multiplicar por 500, tá bom? Só que ele quer novamente em notação científica. Então, qual é a estratégia aqui? Você pega este número aqui que está em notação, transforma ele em um número inteiro, tá? Multiplica ele por 500 e depois transforma novamente em notação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês como fazer isso agora, tá? Só um minutinho. Bom, pessoal, veja aqui. Essa aqui é a velocidade, né, em anos-luz aqui, tá bom? Então, veja bem. Eu coloquei o 94, o 9, o 4 e o 6, tá bom? 9, 4, 6. Coloque todos os números que não é zero. Como é 12, eu tenho que passar essa vírgula 12 números para a direita. Como eu não tenho 12 números, na verdade eu só tinha 2, ó, depois da vírgula, eu tinha o 4 e o 6. Então eu tenho que acrescentar mais 10 zeros, tá bom? Então veja bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu conto de lá para cá e vou botando ponto, ó. 3, um ponto. 3, um ponto. 3, um ponto. 3, um ponto. Veja que esse ponto ficou exatamente onde estava a vírgula aqui, ó. Então eu tenho a movimentação da vírgula, 12 números para a direita. Como já tinha 2 aqui, ó, eu acrescento mais 10 zeros para completar os 12. Então a vírgula que estava depois do 9 passou bem aqui, ó, para o último zero. Sempre é a vírgula que vai e volta, pessoal, tá bom? Como eu já tenho um número aqui que estava em notação e eu transformei ele em um número inteiro, agora eu só tenho que multiplicar vezes 500 e depois voltar a escrever ele em notação científica, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Eu uso aqui mesmo, ó. Você pode pegar esse exemplo meu aqui, ó. Deixa eu ajeitar esse 5 meu aqui que ficou muito feio. Então, você pega o 500, coloca aqui debaixo, ó, desse número que eu já escrevi para vocês, tá bom? E aí, vocês façam a multiplicação, né? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Vocês façam a multiplicação de 500 vezes esse número enorme aí. Vai dar outro número enorme aqui, que você vai transformar em notação pelo procedimento que eu já mostrei. Movendo a vírgula, né, do último até chegar após o primeiro aqui, ó. E essa quantidade de números que você vai passar a vírgula vai ser o expoente do 10. Sempre é assim, tá bom? Então tentem fazer aí, tá? Boa sorte nas atividades de vocês, tá bom? Quando for, essa é a última questão. Quando for no dia 17 eu vou estar recebendo, tá? Essas questões lá na escola, eu vou corrigir e dar a nota para vocês. Então, vocês vão pegar também o informativo, vou logo adiantando. Nesse informativo vai ter as páginas do livro que vocês vão fazer a atividade, tá? E tem um gabarito no verso do informativo que vocês vão passar as respostas do livro que você fez para o gabarito. Lembrando que só façam as questões que está lá no livro. Não vamos fazer todas. Vai estar lá a página da atividade e as questões que vocês vão ter que fazer e colocar a resposta lá no gabarito, tá bom? Então, fiquem atentos às orientações desta folha que será entregue a partir do dia 17. Bons estudos a todos. Eu vou continuar postando as videoaulas também das atividades que vocês vão fazer agora, valendo nota do segundo bimestre. Então, um abraço a todos. Até a próxima videoaula.